dos de vocês de casa também. Boa tarde, Brenda. Boa Bem-vinda. tarde, Mauro. Obrigada. Tudo bem? Tudo sob controle, mas vamos falar sobre valorização. Brenda, quem não gosta de ser valorizado, não é? Mas assim, mas como lidar quando essa valorização não vem? Porque geralmente as pessoas estão esperando isso, né? Claro. A gente sempre fala que a gente não deve fazer pensando nisso, mas a gente acaba espera, acontecendo, né? a gente Até espera. porque a gente gosta, né, de ser mimado, de ser Elogiado. valorizado, né? É uma delícia. Mas às vezes isso não acontece, né? Então esse que é o problema. Quando a gente conhece alguém, Mauro, vamos colocar num relacionamento, eu vou e conheço essa pessoa, eu não sei os valores dela, os objetivos, os princípios, o que essa pessoa gosta, o que ela quer na vida. Então eu vou conhecendo. Só que quando eu vou conhecendo, devido às conversas, né, o dia a dia, você vai conhecendo essa pessoa, você vai começando a desenvolver um sentimento por ela. Então você começa a gostar. E quando a gente fala de gostar, a gente não tem controle sobre os nossos sentimentos. Seria ótimo se a gente escolhesse com quem a gente fosse gostar, mas a gente não escolhe. Então qual que é o problema? Aí que entra. Às vezes você começa a gostar de uma pessoa e essa pessoa não tem essa reciprocidade. Ela não comanda aquele sentimento, ela não tem a mesma expectativa que você. E pode ser que ela comece a não te valorizar, mas por não ter esse sentimento, sabe? Ela não desenvolveu esse gostar ou querer ter alguma coisa a mais contigo. Então, qual que é o problema? Às vezes a pessoa, ela é honesta, ela vai conversar com você e vai falar, olha, eu não sinto essa mesma coisa que você sente por mim, né? Então, aí vocês tomam uma medida, o que você vai fazer? Mas pode ser que essa pessoa também, que é aí que entra um problema, né, no relacionamento, que essa pessoa ela gosta do que você me proporciona, porém eu não gosto de você e não te falo nada, porque é gostoso você me paparicar, é gostoso você me ofertar coisa, mas eu não te levo a sério. Então a gente também tem que saber que a gente não comanda os nossos sentimentos, mas a gente comanda os nossos comportamentos. O que você vai fazer com isso daí? Né? Então essa parte da valorização ali do outro, a gente tem que tomar cuidado. Brenda, mas até que ponto essa falta de valorização, né, ela tá ligada também à autoestima? Total, Mauro. Porque assim, a autoestima é a autoanálise, a minha autoimagem, como eu me avalio, né? O próprio nome já diz. Então, quando eu tenho minha autoestima elevada, eu sei o que eu mereço, eu sei o que eu gosto, eu sei o que me faz bem, eu sei o quanto que eu sou valorizado, o que eu quero pra minha vida. Mas quando a minha autoestima, ela tá baixa, eu começo a me sentir desvalorizada, eu acho que eu não mereço amor, eu acho que eu não mereço carinho, eu acho que o outro vai me abandonar, eu acho que eu sou feia, que eu não sou inteligente, que eu sou, sabe? Tem várias crenças disfuncionais. E daí qualquer coisa que o outro te dá, você acaba merecendo, mesmo que isso seja muito pouco. E isso te faz mal, sabe? Mas você aceita, porque você não acredita no seu potencial, você não acredita no seu amor. Mas assim, e como então trabalhar para aumentar essa autoestima? Como lidar? Como fazer com isso? Primeiro de tudo, que eu sempre falo é a questão do ambiente. Tem pessoas que elas chegam e falam assim, Brenda, sempre a mudança de dentro para fora? Nem sempre. Às vezes a gente está num ambiente muito tóxico. Às vezes a gente tem relacionamentos, a gente tem amizades que só fazem diminuir a nossa autoestima, sabe? Então pessoas que te colocam para baixo, pessoas que não sabem o seu valor. Então, primeiro de tudo, faz uma limpeza desses ambientes tóxicos. A segunda é a gente buscar amparo em quem sim fortalece a nossa autoestima. Seja família, amigos, enfim, busca pessoas que te acolhem. Terceiro, tenha hobbies, coisas que você gosta de fazer. Quando a gente faz coisas, eu gosto de dançar, eu gosto de sair, eu gosto de fazer uma atividade física. Você fazendo isso, você fica mais feliz, você fica mais... você tem um olhar diferente para a vida, sabe? Então você começa a se desenvolver. Outra coisa, atividade física é muito importante, ela libera endorfina e fora outros hormônios. Então você começa a desenvolver prazer, né, pelas coisas da vida. Então isso também fortifica a tua autoestima. De você se arrumar, de você sair, todas essas coisas elas vão fortalecendo. Aos pouquinhos, a gente tem que entender também que não é um processo que eu durmo hoje, acordo amanhã com a autoestima elevada. Não, é um processo que você vai fortificando no dia a dia e que vai melhorando e fortalecendo a tua autoestima. E assim, e como lidar, Brenda, com essa frustração, né, dessa falta de valorização? Porque tem muitas pessoas que não conseguem lidar com isso e acabam se retraindo ou ficando depressiva ali também, que às vezes com um comentário que não tem nada a ver e acaba absorvendo. Mas como lidar então com isso, trabalhar isso? A gente vê isso muito na internet agora, os haters lá também, porque qualquer coisa ali, isso incomoda também, né? Incomoda. Mas uma coisa que é importante, a gente vê a frustração como algo extremamente negativo. Não é um sentimento confortável, mas é importante você sentir. Porque às vezes você precisa sentir, você vê que aquele lugar está desconfortável para você tomar uma atitude de sair.
Então, às vezes, sim, a gente precisa fortalecer a nossa autoestima para trabalhar, que nem no teu caso. Você não consegue sair e falando assim, não, gente, não, tem os haters ali que vão estar comentando, vão estar falando, você não consegue ter esse controle. Mas aí você fortalece a autoestima. Mas tem pessoas que elas estão num relacionamento, num ambiente que traz essa toxicidade e a gente precisa entender aquela frustração, sentir ela e não fugir dela, não amenizar ela para que a gente possa sair disso, tomar uma atitude. Porque às vezes a gente fica de forma muito pacífica ali. Eu tô acomodada, então assim, eu tô nessa relação, não tá bom, mas eu vou ficar aqui, sabe? Então essa questão da frustração, às vezes é importante eu sair para tomar uma atitude de sair disso daqui, eu senti ela para eu poder sair. E assim, Brenda, com o casal, você falou aí de relacionamento, né? Como um casal ele deve trabalhar, então, essa questão de valorização? Porque é importante ali, que a gente fala com o casal, é importante conversar, tá na cozinha, tá na sala, interagir. Como trabalhar isso nessa questão? A questão da valorização, eu sempre falo, a gente não tem controle sobre o que o outro vai fazer com a gente, mas o controle que você tem. E você falou o principal. Quando a gente chega, Mauro, e fala assim, como que o outro, você comunicou para o outro que você não está se sentindo valorizado ou que isso foi importante para você, muitos casais não comunicam. A comunicação é a base de tudo dentro de um relacionamento. E quando a pessoa ela chega e ela comunica, olha, isso aqui que você fez não me agradou, isso aqui foi desconfortável, essa forma como que você me agiu me fez me sentir, me incomodou, me fez me sentir inferior, né? Então, quando a gente tem essa comunicação, o casal flui, né? Então, eles conseguem entender, sinalizar, olha, isso aqui tá errado, a pessoa não se sente bem. Então, é importante a comunicação, mas também a gente não só cobrar, porque às vezes vira uma questão de cobrança extrema, mas a gente também fala assim, olha, quando você faz isso, você me deixa muito feliz, você me faz muito bem. Então, a gente conseguir reforçar esses comportamentos, que são bons também dentro da relação, mas o primordial é a comunicação. E são pequenos detalhes também que fazem total diferença, né? Você ajudar ele na cozinha, de repente preparar um prato junto, fazer uma coisa inesperada, tirar a toalha molhada de cima da cama, já a tampa do vaso, são muitas coisas que você pode ir fazendo ali que vai ajudar com certeza também, né, Brenda? Exatamente. As pessoas elas acham que tem que ser coisas muito grandes para ter resultados espetaculares dentro da relação. E não, gente, às vezes justamente isso que você falou. A pessoa tá cortando a cebola, eu vou ajudar picando o alho, sabe? Então os dois trabalhando junto na cozinha, conversando, é uma coisa que talvez futuramente vai trazer um resultado muito bom, sabe? Então a gente não espera coisas grandiosas sempre para ter aqueles resultados extremos, né? E agora sobre a compreensão, né? Que às vezes também um lado do casal valoriza do jeito, outro valoriza de outro, né? Como compreende, como lidar com isso também? Mauro, às vezes eu sempre falo, a gente tenta, quando o casal chega na clínica, a gente tenta trabalhar para que esse relacionamento flua, mas nem sempre a relação, o casal chega na terapia para salvar aquele relacionamento. Às vezes a gente precisa saber o limite que aquela relação se tornou e que às vezes, por mais que o outro comunique, por mais que o outro reforce, o outro não quer saber. Às vezes o outro ele já está cansado, ele já está esgotado, sabe, da relação. Então o que acontece? Às vezes a gente precisa também saber e se posicionar qual é o momento de ir embora da relação. Então, às vezes eu já falei, eu já reforcei, eu já tentei de tudo, eu já me entreguei, mas mesmo assim o outro não tá nem aí. Às vezes a gente mente pra gente mesmo. Normalmente eu vou colocar um exemplo. Brenda, mas é porque o meu marido trabalha demais, então ele não me dá atenção. Até que ponto isso é uma verdade? Será que as pessoas que não trabalham demais, ela não pode te dar uma atenção? Então, às vezes, a gente precisa, sim, conversar com o outro. Brenda, mas eu já falei pra ele, ele acha que ele tá cansado do trabalho. Ele chega em casa, ele fica no celular. Eu já comuniquei, eu já falei, eu já desenhei pra ele, mesmo assim ele não quer. Então, qual é a tua medida? O que você vai fazer? Né? Porque, às vezes, a gente age de forma muito pacífica. A gente acha que o outro, ele é obrigado a mudar e eu vou ficar aqui quietinha. Eu aceito porque é melhor. Porque senão vai ter que ter muitas mudanças e eu não tô afim de fazer isso, é muito empenho. Então, às vezes, a gente tem que sair da forma pacífica e se tornar mais ativo da relação para que ela flua. E, às vezes, quando a gente se torna ativo, é a gente entender que, às vezes, a gente tentou lutar, a gente fez de tudo, mas o ativo também é sair disso que não tá me fazendo bem. É importante você ficar atento a esses sinais também e perceber isso, né? Mas já na questão do trabalho, Brenda, como que a pessoa deve lidar com essa falta de valorização? Porque às vezes se incomoda também, né? Você se empenha tanto também, e isso acontece no trabalho, né? Acontece sim, Mauro, mas assim, tem pessoas que quando ela consegue sair desse trabalho, eu acho que ela tem uma opção, Brenda, esse trabalho não tá bom e eu consigo sair dele. Ótimo, mas às vezes a pessoa ela não consegue. Às vezes ela fala assim, Brenda, eu tenho contas para pagar, eu tenho um monte de coisas para fazer, agora seria impossível eu sair do meu trabalho, mas eles não estão me valorizando, o que eu faço? É o momento de você também trabalhar para deixar o ambiente mais gostoso. Então vou dar um exemplo de uma secretária. De manhã eu confirmo os agendamentos, Brenda, mas nossa, o meu patrão ele é
muito chato, nossa, ele xinga. Então, o que você pode fazer para esses agendamentos, confirmar os agendamentos das pessoas? Ah, eu posso colocar um cafezinho, eu posso colocar um chazinho, eu posso arrumar minha mesa de tal forma, eu posso fazer um ambiente que seja mais agradável, mais tolerável para eu ficar ali. Porque se eu só esperar que as outras pessoas me valorizem, talvez isso não possa acontecer. Né? E claro, você conversando, você sendo assertivo nas comunicações, também é importante. Mas pode ser que mesmo você conversando com o teu patrão, pedindo, falando assim, olha, tal jeito que você conversou comigo não foi legal, eu me senti assim, pode ser que ele também não se importe. Então, sempre trabalhar com o ambiente quando possível, para você se sentir mais confortável. E é tão chato, às vezes, estar em algum ambiente, você vê o chefe chamando a atenção do funcionário na frente ali, isso aí é muito chato também. Às vezes eu até comento com o chefe para ele não fazer isso, porque o funcionário fica numa situação, conversa, é bom você conversar, mas não precisa ser na frente do cliente não, isso incomoda. Mas assim, quando perceber que é o momento de buscar um novo emprego, uma nova oportunidade de trabalho, Brenda? Então, Mauro, quando as coisas, mesmo você tornando o ambiente mais gostoso, conversando com o teu chefe, e mesmo assim não há mudanças e está continuando sendo intolerável, a gente tem que tomar cuidado com a questão da saúde mental. Porque às vezes a pessoa começa a ter crises. Chega no domingo, uma coisa muito comum. Chega domingo, a pessoa começa a sentir um aperto, ela começa a ficar mal, ela não está bem e nada aconteceu na vida dela. Então, sempre quando chega assim, a gente pergunta, tá, mas o que você está ansiosa? Por que está acontecendo? E às vezes ela nem percebe que era devido ao trabalho no outro dia que ela vai ter. E o corpo sente. Então, quando você começa a ter adoecimentos na sua saúde física, na sua saúde mental, porque às vezes a gente não percebe, mas a pessoa está adoecendo, às vezes ela gasta muito mais com psicólogo, com psiquiatra, com remédio para ficar bem, e aquele trabalho está sendo completamente disfuncional, se a gente for colocar numa balança, né? Então, assim, às vezes a gente precisa chegar para a pessoa e falar assim, não é hora de você sair do seu trabalho? O tanto que você está tendo de gastos com medicações, com psicólogos, não que seja necessário, mas às vezes tem coisas que não está batendo a questões financeiras. E às vezes é o momento da gente se retirar dali. E é importante você perceber esse momento também, né? Porque o teu ambiente de trabalho tem que ser um ambiente gostoso. Eu falo assim, meus trabalhos foram de 12 anos numa empresa, 13 em outras. Então, assim, você tem que deixar o ambiente gostoso. Você faz um ambiente também. E sempre conversar alguma coisa que te incomoda, chegar e falar abertamente também ali, que vai ser show. Você resolve tudo conversando, né, Brenda? Conversando. A base de tudo é a conversa, né? A comunicação. É isso mesmo. De repente você também está querendo conversar, não tem que conversar, procure ajuda também, que com certeza isso vai te ajudar muito e dar uma aliviada. Gratidão. Obrigada, bom Mauro. retorno aí para a clínica. Pode deixar, obrigada, não bom demora. trabalho. E se você de casa aí quer falar mais sobre psicologia também, ver qual assunto que vocês querem aí, tem o Insta da Brenda ali também, é só interagir com ela, passa para ela que ela volta aqui conversar com a gente. Gratidão. Obrigado. Bom, já está quase na hora da